Bom dia, Paulo, bom dia, Babu, bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Você já teve a impressão de que quanto mais baixa a temperatura, maior a sensação de fome? Isso acontece porque, durante o inverno, o organismo aumenta o gasto calórico para manter a temperatura do corpo estável e, consequentemente, pede um maior consumo de alimentos para equilibrar essa equação. Para falar um pouquinho sobre isso, nós recebemos hoje a Joyce Casas, ela que é do SESI aqui em Sorocaba, e vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa alimentação saudável durante o inverno. Joyce, obrigado pela sua participação, pela visita à Casa da Vanguarda. É isso mesmo, né? Precisa-se ter uma alimentação saudável também durante esta estação mais fria do ano. Obrigada, Douglas. Bom dia. É um prazer estar sempre aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre essa alimentação saudável e essa estação do ano, né, que tanta gente gosta de comer bastante. É que é bom, né? Né? Então vamos saber um pouquinho o que comer. O né? que pode e o que não pode. Isso. Como você falou muito bem, há realmente um aumento no gasto calórico, né, do nosso corpo. Só que a gente não pode levar isso muito em consideração e comer muito mais do que a gente come nas demais estações do ano, porque senão a gente vai acabar engordando no inverno. Eu brinco com o pessoal, né, que é bem fácil, quem está querendo emagrecer no inverno. Porque então há esse aumento do gasto calórico, e aí se a gente manter, né, uma alimentação saudável, a gente consegue até perder um pouquinho de peso. E o que se pode comer no inverno sem prejudicar a saúde? Então, na verdade, assim como no inverno, no verão, no outono, na primavera, a alimentação ela deve manter um equilíbrio, né, e ser saudável. Isso não importa em qual estação do ano estamos, né? E aí, o basicão, né, que sempre que eu venho aqui, eu acho que eu falo isso, então é bom sempre relembrar que é o quê? É comer salada, fruta, verdura, legume, né? Comer os alimentos energéticos, que são os carboidratos em geral, né? E sempre de boa qualidade, então priorizando e dando preferência aos integrais. E as proteínas, né? Tanto de origem vegetal quanto animal. Então, esse é o basicão, digamos assim, da alimentação saudável. E aí tomar só esse cuidado, né? Então, do quanto mais natural, melhor, dos alimentos, quando a gente puder cozinhar em casa também, melhor, né? Ao invés de comprar um escondidinho pronto. Não, você vai congelado, né? Você vai e faz, então, com uma batata, uma mandioca, compra a carne lá, um filezinho de frango, uma carne moída e faz em casa com esses alimentos naturais, né? É importante destacar essa questão de se fazer alimentação em casa, até porque se tem hoje uma discussão muito grande com alimentos processados. Isso não é legal também, né? Não é saudável. A preferência, se você puder fazer essa alimentação, obviamente que a gente vive num mundo completamente corrido, as pessoas trabalham, estudam, as mulheres têm os filhos, o marido acaba ajudando, cozinhando e tudo mais, às vezes não dá tempo e faz essa opção pelo alimento processado, mas não é o indicado, né, Joyce? Não é o ideal, né? Assim, digamos que o alimento processado, congelado, que já vem pronto e tal, ele deveria ser, assim, uma exceção para um dia que realmente você não teve tempo de preparar aquela refeição. Mas, em geral, nos demais dias aí da semana, né, são 7 dias. Vamos dizer que em 5... a gente tente fazer realmente uma alimentação saudável e natural e fazer essa comida em casa, né? Eu entendo essa correria e tudo mais, mas eu brinco com os meus pacientes que a gente precisa de 2 palavrinhas para a gente conseguir manter a nossa alimentação, de organização e planejamento. Então, se a gente organizar a nossa semana, planejar a nossa semana, quais são as preparações que eu vou fazer no almoço? Eu vou fazer um jantar e levar uma marmitinha para o meu almoço, né? Então, tudo isso precisa de organização, não é fácil da gente conseguir, né, todos os dias da semana cozinhar em casa, mas a organização e o planejamento ajudam muito nessa questão. Com relação a essa alimentação, você disse continuar comendo saladas, frutas e tudo mais. Mas nessa época do ano a gente quer uma comidinha mais quentinha, um caldo, uma sopa. Tem quem goste mais daquela feijoada, daquela dobradinha, aqueles
pratos que são um pouco mais pesados. Dá para se encontrar um equilíbrio nesse meio tempo, principalmente abusar um pouquinho das sopas e dos caldos? Sim, com certeza. E aí tem as opções também que são saudáveis, né? As sopas, hoje inclusive eu dei aula lá no SESI de sopa, né? Com receitas assim bem naturais, frescas, né? E fazendo a sopa e colocando coisas quentinhas, né? Que a gente gosta dessa época do ano. E deixar aquelas receitas mais pesadas, então a feijoada, né? Outras opções aí, que vai creme de leite, vão carnes fortes, bacon e calabresa, deixar mais para o esporádico, né? Deixar para ocasiões especiais. Exatamente. E aí, no dia a dia mesmo, optar pelo mais saudável. Mesmo que seja, dá para fazer uma sopa quentinha, gostosa, saborosa, cremosinha, com ingredientes frescos e saudáveis. E como alimentar os pequenos? Fazer com que os pequenininhos tomem gosto por essa sopinha mais saudável, por esta comida mais saudável, principalmente nessa época do ano. Pois é, isso é complicado, né? Porque criança, eles têm muitas fases. E aí tem fase que gosta de uma coisa, fase que não gosta de outra coisa. Eu acho que o ideal é respeitar um pouco a fase em que cada criança está, né? Porque às vezes esse mês não tá comendo alface, mas mês que vem ele come. Então é muito relativo, né? Então respeitar um pouquinho o que eles gostam de comer. E aí tentar fazer mais saboroso possível para eles e colocar um macarrãozinho de letrinha, às vezes, para dar, né, fazer uma brincadeira. Essa incrementação de decorar o prato de uma forma diferente, você que trabalha diretamente com isso traz resultado para a alimentação das crianças? Traz. Fazer carinha, fazer cabelinho no prato e tudo mais, traz bastante interação da criança, né, com o prato, ou então até mesmo levá-los para a cozinha, né, então eles fazerem junto com você a sopa ou a preparação que você for fazer, deixar eles lavarem o alimento, deixar eles irem com você à feira, ao supermercado, para eles conhecerem o que vai fazer, por que precisa comer aquele alimento, por que é importante. Então, toda essa interação, essa conversa e essa ajuda das crianças, né, faz eles se interessarem cada vez mais pela comida, pela alimentação e tal. Babu, nós estamos conversando hoje com a Joyce Casas, do SESI Sorocaba, sobre alimentação saudável também no inverno. É importante tudo isso que nós falamos, essa comida um pouco mais quentinha, um pouquinho mais pesada, que a gente sabe que no inverno vai bem também, mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a ingestão de líquido, até porque nós estamos no final de outono, tempo muito seco, o inverno também deve ser seco este ano, não pode esquecer de beber água, suco de frutas, essas recomendações são sempre normais. Isso, e elas sempre também devem acontecer em todas as estações do ano, né? Então, tomar água, bastante água, justamente pelo tempo seco, né, e tudo mais. Então, não é porque você não está suando como você sua normalmente no verão, né, que você não precisa da quantidade de líquido, né, que normalmente a gente recomenda. Então, tomar bastante água, frutas, também comer bastante fruta também é bem legal, porque tem algumas frutas que tem bastante água também, né, então melancia, melão, abacaxi. Então, frutas... O chazinho quente, ele também entra nessa parte de hidratação? Ajuda? Ele ajuda, né? Mas a gente não pode deixar só para ele, sim, assim, né? A gente tem que tomar água e chá. Então, ele entra como um a mais aí, né? Mas não dá para tomar só ele. Tá. Então, ou só suco de fruta. Vou tomar só suco. Também não, né? Então, você precisa dos dois, de todo mundo. Da água, do suco, da fruta, do chazinho. Todo mundo vai se complementando. Agora, eu queria que você desse uma dica de uma receita simples, fácil, para a gente fazer nesse inverno, nessa temperatura mais baixa. Olha, uma receita que faz muito sucesso, sempre quando eu faço nos cursos lá no SESI, que é uma sopa de abóbora com carne e quiabo. Já comeu sopa com quiabo? Já comi, sim. É muito gostoso. Então... É diferente, né? É uma textura diferente, mas é saborosa. Isso, então assim, o quiabo ele entra no final só da sopa, né? Então ele fica crocante. Substitui um crouton, que seria um pãozinho, né? Então o quiabo vai ser saudável substituindo um pão. E é bem interessante. Eu vou deixar a receita, né, com vocês aí depois. E é super fácil de fazer.
não requer prática na cozinha, nem nada disso. Também dá para deixar congeladinha, fazer uma quantidade maior, deixar congelada e ir tirando aos pouquinhos. E aí a abóbora, né, que é super saudável, tem uns pedacinhos de carne ali, que pode utilizar o frango também, se preferir. E só com temperinhos naturais, assim, eu acredito que todo mundo vai gostar. Você está conferindo a entrevista, a gente vai publicar nas nossas redes sociais, tá? E também no nosso canal no YouTube, a receita, assim que a gente terminar essa entrevista, a gente vai estar publicando a receita para você acompanhar, fazer e manda o recado pra gente. Aí a gente vai, com certeza, repassar aqui pra Joyce. Agora, você falou do quiabo, eu não vou perder a oportunidade de perguntar sobre o quiabo. Muita gente tem um pouco de preconceito com relação ao quiabo, sobre aquela babinha que fica. Como é que faz para tirar essa babinha, para fazer uma receita, cozinhar o quiabo, enfim, e para a gente terminar com esse preconceito das pessoas? Então, na verdade, assim, tirar totalmente a baba do quiabo é difícil, porque eu até brinco que ele é assim, né? A natureza dele é ter aquela babinha e tal. Então, assim, tirar totalmente não dá, né? Então, a gente tenta minimizar, digamos assim. Então, quando a gente for lavar, depois na hora de cortar, a gente precisa secar um a um, né? Ajuda. Na hora de refogar ele, não ficar mexendo. Então, você coloca ele na panela e deixa ele ali até ele dar uma refogadinha. Uma outra dica é limão ou vinagre. Então, algumas gotinhas também nesse refogado também ajudam, né? Ou só grelhar ele, né? Também é assim, você corta ele no sentido do comprimento, isso. E aí você grelha ele sem mexer muito também, e aí ele também não fica soltando tanta baba. Mas, em geral, infelizmente, a gente vai ter que se acostumar um pouco com ele. É uma coisa assim, né? Um alimento saboroso, mas muita gente ainda tem esse preconceito, né? Mas é interessante que, por exemplo, nessa sopa, que eu vou deixar a receita para vocês, ele não aparece com baba, tá? Então a gente vai refogar ele, depois na hora que joga lá na sopa de abóbora, ele fica bem gostoso. Então, mesmo quem não gosta, né, o pessoal lá na aula sempre, Joyce, eu não gosto de quiabo e tal, e eu falo, mas experimenta, né? A gente sempre precisa experimentar novas formas de fazer o alimento, para que a gente realmente comprove que, eu não gosto desse jeito, nem desse, de todos os modos possíveis de fazer aquele alimento, né? Joyce, a gente só pode realmente agradecer mais uma vez a sua visita aqui. Bom, o convite sempre será feito, né, para que você volte outras vezes. Os microfones da Rádio Vanguarda, do nosso Jornal de Vanguarda, sempre abertos para você, para a gente falar sobre alimentação. É importante a gente saber como nos alimentarmos, seja no outono, no inverno, no verão, na primavera, seja em qualquer época do ano, se é época festiva ou não. A gente precisa aprender a se alimentar direito para ter uma vida aí um pouco mais duradoura e com um pouco mais de qualidade, né? Com certeza. No que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Contem sempre com a gente aqui do SESI. Paulo, Babu, nós conversamos com Joyce Casas, ela que é do SESI Sorocaba, falando sobre alimentação saudável também no inverno. Douglas Vale para o Jornal de Vanguarda.